bem-vindos a mais um episódio do MRCast. Estou aqui ao meu lado, Marcelo Brajon, sempre. com a voz voltada voltada ao normal. Foram quase 30 dias lutando pela minha voz e aí eu descobri o problema, resolvemos com a medicação. Estou de volta. aos 46 anos, a primeira vez que isso acontece. E olha só, o cara fica 3 dias sem parar no palco, dando treinamento de copy. E pensa, o bicho fala pra caramba, velho. Verdade. E nunca, em nenhum treinamento, isso aconteceu. Mas dessa vez eu perdi a voz sucessivas vezes em um mês. A minha esposa agradeceu, né? Porque eu falei menos em casa. E a gente tá aqui hoje com uma convidada maravilhosa que faz parte da família Gênios. Helena! Helena o quê? Helena de Guide, uma salva de palmas! Obrigada pelo convite. Você que está assistindo aí pelo YouTube, uma salva de palmas para Helena. Queridos, muito obrigada. Adoro vocês. Estar aqui pra mim é sempre um prazer, uma alegria. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui. Bora. A Helena também é membro dos Gênios. Ai, sim. Família Eu- Gênios. Eu lembro até hoje, o dia que você foi entrar no Gênios, você falou, ai meu Deus do céu, eu nunca fiz um investimento tão alto na minha vida. Será que, como é que foi isso? Eu quero muito fazer parte, eu tô acreditando que vai funcionar. E hoje tá aí explodindo cada vez mais. Não, esse ano promete. Esse ano tá uma reviravolta geral, assim, completa. Muita coisa. Muita Vamos coisa. falar sobre essas reviravoltas logo mais. da vida. Mas Uhum. antes disso, eu queria que você falasse quem é a Helena. Quem é Helena? Bom, Helena é uma menina do interior de São Paulo. Nasci em Ribeirão Preto e morei em Ribeirão, fiz faculdade lá. Daí, com 21 anos, vim para São Paulo. Faculdade de quê? Eu fiz jornalismo. Eu Ai, já temos sabia, eu aqui mais perguntei só pra ajudar quem tá assistindo. Assim, o meu pai é jornalista e quando eu era criança, ele sempre trabalhou em TV. Quando eu era criança, ele levava a gente na Globo, na TV Cultura, Legal. todas essas TVs maravilhosas. Eu e a minha irmã, a gente achou que, né, trabalhar em TV era muito Na legal. Globo lá na filial em Ribeirão. Não, aqui em São Aqui Paulo. em São Paulo? Uhum. Falando em Globo, um grande abraço ao Bruno Boni. Bruno Boni, Bruno Boni. queridíssimo também. E decidimos, né, eu e ela fazer jornalismo. Então, trabalhei como jornalista, né, por um tempo. Chegou uma hora que eu falei, cara, não é isso que eu quero. Tipo, não sei, não é tanto assim que eu via que o futuro da profissão não tava legal. E realmente, né, hoje ser jornalista não é como antes, né? Mas eu queria mais. Aí vim para São Paulo, fiz uma pós aqui na USP em marketing. Só que olha só, essa pós que eu fiz era marketing tradicional. Uhum. Para vender água, para vender produto, para trabalhar em agência de publicidade. E foi muito legal. Trabalhei um pouco na área também. E aí, enfim, aconteceu uma reviravolta na minha vida. Eu fui morar no Rio de Janeiro. O que foi essa reviravolta? Eu namorava, né, o Fábio, uma pessoa muito inteligente, o cara que, assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida. E ele foi trabalhar no Rio. E eu fui também pra lá trabalhar no ramo de formaturas. No ramo evento? Evento de formatura. Organizando o evento? Como diria minha mãe, valha-me Deus. Exato. Você- Não organizava o evento, mas eu era a ponte entre o evento da formatura e a parte da fotografia da formatura. Não, eu falo isso porque Você falava com o fornecedor. eu falo valha-me Deus porque é excessivamente trabalhoso. Eu falo isso porque minha muito esposa trabalhoso. lidou com eventos durante muitos anos. E evento, qualquer tipo de evento, mesmo um evento pequeno já dá muito trabalho. Imagina evento de E formatura. a gente tem eventos Sim. aqui. Aqui na MR a gente faz 6 eventos no ano. São 3 encontros dos Gênios, mais 3 da imersão. Que inclusive semana que vem, para quem tá vendo aqui, enfim, semana que vem tem Gênios.
E eu tava falando agora mesmo com o meu time de evento que tá aqui. Falou, meu, tem que acontecer tal coisa, tá só faltando isso. E é um saco. É muita coisa. Imagina uma formatura de uma PUC. Milhares de pessoas. E aí você lidava com o fornecedor. Não, então, eu fazia a ponte entre a festa da formatura e a empresa de foto de formatura. Então, eu trabalhava para a empresa de foto de formatura. Entendi, tá. Mas trabalhava in-house de uma empresa que fazia a festa. Né? Literalmente uma reviravolta, né? Uma jornalista. reviravolta. Aí você ficou lá no Rio de Janeiro por quanto tempo? 1 ano. Fazendo isso aí. Fazendo isso aí. Aí voltei para São Paulo, voltei para a mesma empresa. Fiquei 5 anos trabalhando com isso. Gente, peraí. 5 anos, sininho. Ninguém sabe. Trabalhei com formatura 5 anos. 5 anos. Cara, essa eu não sabia. Nem eu, Helena. Não, eu falo que eu não sabia porque eu sou amigo da Helena desde 2017. Né? Exato. E já conversamos, olha... Muita coisa. Muita coisa. E eu não sabia disso. Pois você conta isso? Você já contou isso abertamente, assim? História? Já, eu acho que sim, mas... Enfim, na internet? poucas Alguém? pessoas Na internet? Acho que não. Caramba. E pra quem não sabe, o sininho tocou porque são coisas nunca antes reveladas, íntimas ou delicadas. Aí o sininho toca. Então, eu trabalhei com formatura. E aí, olha só. Nessa época, como eu trabalhava com a parte de fotografia, eu falei, vou fazer um curso de fotografia. E desde criança, eu sempre fui uma criança muito criativa. Eu gostava de montar coisas, assim, artísticas, sabe? Uma artesã. Eu fazia aula de pintura, Eu era Criava das artes. Das artes. Vou viver vendendo minha arte. A aula de educação artística era 10. Exato. É isso. E aí, falei, não, vou fazer um curso de fotografia. Fiz uma formação completa de fotografia. Nossa. Fiquei 1 ano estudando fotografia. E aí, eu decidi sair dessa empresa. Saí dessa empresa e comecei a fotografar. Só que eu fotografava, eu tinha guardado dinheiro... E eu falei, não, vou tirar um sabático. Porque eu trabalho, né? Desde os 17 anos. Né? Então, nessa época, eu falei assim, quer saber? Eu vou ficar sem trabalhar 1 ano. Tinha guardado dinheiro. Vou tirar 1 ano sabático. Né? E aí, eu ficava fazendo terapia e tirando foto. Você fazia terapia já? Fazia terapia. Desde essa época. Sim, porque esse ano sabático pra mim, eu tava completamente perdida na vida, eu ia me encontrar. Você tinha que idade essa época? Eu tinha 30. Que você começou a fez um sabático, foi dar um rolê, bater foto da vida. Comecei a tirar foto, estudar fotografia, tinha 50 mil reais de equipamento. Caraca! Todas essas câmeras aí fodas que eu comprei. Investi pra caramba. E aí, fotografia é uma paixão até hoje, assim. Hoje eu tenho um equipamento, né? Um bom equipamento ainda. Vendi uma parte das coisas. Mas ainda faz por hobby? Faço. Legal. Sério? Faço. Eu não imaginava isso. Você sabe eu tô abrindo um parênteses aqui para você concluir a sua história, mas recentemente a gente descobriu, por exemplo, nem sei se poderia falar isso, mas vou falar porque o Vinícius Possebon é DJ. Nossa, DJ de festa de Mano, casamento. Imagina, o cara é o número 1 do mercado fitness no Brasil e nas horas vagas ele aceita trampo de DJ, mano, em festa. Se você é de Floripa... Eu tô pensando aqui você tirando foto. É diversão, mas é uma coisa que desafia um pouco o nosso cérebro, assim, né? Então, eu sou uma pessoa que eu busco muito, e acho que muito nas artes. Muito nessa parte criativa. Sempre fui assim, né? Então, a fotografia, pra mim, ela me traz muito de uma coisa que eu amo, que é arte. Aí você ficou 1 ano no sabático. Fiquei 1 ano. Batendo fotografia e tal, não sei o quê. E fazendo terapia, tentando me conhecer, e tentando... Assim, e pensando o que eu vou fazer da minha vida.
né? Tipo, nessa época, eu tava solteira, fiquei solteira também. Ah, você tinha terminado o Terminei relacionamento. relacionamento Detox. 6 anos. Você ficou Detox, 6 não. anos. Ia casar, não casei, fiquei solteira. E me encontrando ali, né? E aí, um belo dia, eu fui jantar com uma amiga, Olivia. A Olivia. A Olivia. Que era da Inversa? Isso. Olivia. E ela falou pra mim, Helena, eu tô trabalhando num lugar muito louco. Muito diferente. E eles estão precisando de pessoas que gostem de escrever. Chama Empíricos. Quando ela falou isso, eu falei, nossa, que nome, né? Nada a ver, né? Que nome estranho. Ela falou assim, os caras são muito inteligentes, eles são incríveis e eu tô amando. Vai lá, faz uma entrevista. Porque eu sempre gostei de escrever, acho que... por que eu me tornei copywriter, né? Foi um acaso do destino, mas a meu favor, eu acho que foi uma vida, né, de muita leitura, porque meus pais sempre leram muito, então eu sempre tive o exemplo da leitura em casa. E gostava muito de escrever também. Você tinha formação jornalística, que te dava um viés crítico, uma visão da realidade, uma interpretação de fato. Exato. Que é importante para quem lida com copy, né? Olhar para pessoas, entender o que mobiliza essas pessoas, qual é a palavra que você usa para chamar a atenção da... Isso é próprio de um jornalista. Né? E tem também essa questão de lead, né? Da manchete, do gancho. Tudo isso tem muito a ver com, né, a nossa big idea, né? Do mais importante. Eu já fechei jornal de TV. Quando você fecha um jornal, as manchetes, elas são grandes. O que é fechar um jornal? É quando você pega o que o apresentador vai falar e você edita, né? Você vai fechar aquele texto. Então, significa que... Você faz uma finalização. Uma finalização. Baseada em manchetes e desenvolvimento delas. Entendi. Então, o que o William Bonner fala lá, sei lá... Boa noite. Uma tempestade, né? Deixou várias pessoas... Então, aquilo, ele tem que ser muito direto, tem que fazer a pessoa ter vontade de assistir o jornal. Nada mais é do que você chamar a atenção com uma ideia. Que, aliás, ele tá lendo TP. Tá lendo TP, sim. Mas o jornalista, ele tem, né? Ele tem que ter essa... vou chamar a atenção, vou atrair, né? Não é a notícia pela notícia. Porque na maioria das vezes não é ele que escreve, né? É alguém que escreve pra ele. É o editor do jornal. E aí, tem um lugar estranho chamado Empíricos. Bom, fui lá. Cheguei lá. Quem me recebeu foi o Beto Torelli. Fiz uma entrevista com eles. Né? Não fazia ideia do que era copy. E eles me pediram um texto de teste, né? E me deram uns exemplos, tal. Fiz um texto que, assim, eu tenho vergonha desse texto, porque é tudo menos um copy, né? E passou um tempo, eles me chamaram, né? Então, entrei sem realmente fazer ideia do que eu ia fazer lá. E aí é onde cai aquela palavra que a Olivia falou, eles são muito loucos. Porque, tipo, você fez um texto que provavelmente hoje, quando a gente contrata alguém num processo de gestão, eu como gestor, o que eu vou analisar quando contrata um copy especificamente falando? Se ele tem domínio de português, se ele tem domínio de raciocínio, começo, meio e fim, conclusão. Não, mas hoje também tem muitos cursos, né? Na época não tinha. Não tinha nada. Não tinha nada. Na nossa época era tudo aleatório, né? Eu me identifico muito com você porque eu também entrei no universo do marketing digital e do copy porque eu tava desempregado. E alguém me deu um emprego que chamava copy. Sim. A gente agarrou com unhas e dentes. Exato. E aí você fez o teste e eles te contrataram. Me contrataram, aí eu cheguei lá, eles me deram great leads.
Lê aí. Lê aí. Se vira. Pra quem E não aí- sabe, Great Leads é um livro que eu combino com a Helena, a gente considera um dos melhores livros de copy que já foi escrito, por causa da simplicidade com que ele transmite os conceitos profundos e fundamentos de copy. E com exemplos, né, muito bons, assim, que eu acho que a maior dificuldade hoje de um copy, entender conceitos de copy, E fundamentos, né? fundamentos são os exemplos, né, porque Exato. é difícil você pegar exemplo de tudo quanto é lugar ali e compilar, né, fazer uma Aham. curadoria. Então esse livro... E ele é um tem- livro que não envelhece, né? Não. Eu acho que esse também é um outro. Por exemplo, você tem lá um exemplo, sei lá, de 1940, mas a forma como o exemplo é detalhado, é dissecado, torna atual de você pegar um copy de hoje e conseguir olhar Sim. os mesmos elementos, os mesmos fundamentos funcionando hoje. Aí você fala, pô, realmente isso é uma matriz de fundamento de por que funciona o copy. Exato. Né? Então, acho que isso é importante. E até hoje, assim, quando alguém... Por exemplo, eu tenho uma mentoria de copywriting e uma copywriter perguntou: eu preciso fazer uns reels aqui para público frio, não sei por onde eu começo. Cara, Great Leads. Exato. Pega lá Leia. os leads de público frio e desenvolve alguns reels em cima daquilo. Então, é um livro que traz, né, muitas respostas, né? E, enfim, li esse livro e aí comecei... E foi uma coisa interessante, assim, que eu não entendia muito sobre investimentos também. Então, eu tinha duas coisas para aprender: investimentos e copy. E a minha chave mudou muito quando eu comecei a investir. Então, isso quando a gente está vendendo alguma coisa, né? É muito importante a gente ter feito aquilo. Sim. Né? Porque Eu chamo isso de se misturar com o que faz. se misturar com o que faz, Porque exatamente. senão você vai fazer por obrigação, por protocolo, porque tem que E fazer. sem entender realmente o que a pessoa do outro lado ali tá sentindo, tá pensando, né? Então foi isso, era uma época que 2015 não tinha curso de copy nenhum, assim. O Albertoni tava começando. Tinha Albertoni, tinha o Conrado Adolfo. Conrado Adolfo. O Érico, o próprio Érico. Mas da não aprendi fórmula, em curso. Né? Não tinha curso Não de tinha copy. um Falando de- curso de al- específico de copy. Era o Albertoni, O Conrado tinha o copy Conrado, samurai, né? o Henrique Carvalho tinha um simples, era um copywriting básico, né? E tinha a máquina automática de vendas. Máquina automática de vendas, Rodrigo que é Polesso e do Polesso Bruno e do Piscinini. Piscinini. Mas assim, ó. Era por aí. Era. O curso, né? André Cia já estava no mercado nessa época? Eu acho que Nem sim. lembro. Mas é uma coisa que eu penso até hoje, né? Assim, o curso, ele vai te dar uma base, mas só a prática vai te dar a profissão, Sim. né? Então, a minha profissão de copy, ela foi conquistada muito no dia a dia mesmo. Escrevendo de todo escrever, dia. errar, e acertar, e corrigia. E foi assim, eu tenho muito orgulho, sabe, da minha trajetória, porque não foi nada, né, meteórico, não foi nada, assim, rápido, né? Foi uma carreira construída devagar, porém muito sólida. E bebendo da fonte dos americanos, né? Que eram a Empíricos, né? Ela era metade de um grupo americano chamado Agora. Que trouxe esse Que modelo trouxe esse modelo de salvou negócio. Empíricos, na verdade. Exato. Então, a gente bebeu muito dessa fonte, né? Dos copywriters americanos, Mark Ford, Bill Bonner, a própria John Ford, né? Que é o autor do Great Leads. E aí, eu fiquei obcecada por copy. Obcecada, assim. Eu estudava... Eu só fazia isso. Você lembra o seu primeiro copy que você escreveu? Lembro. Foi um copy de um produto chamado Melhores Ações da Bolsa. E na época, né, quando Esse a gente era falava... do Max? Era do Bruce, na época. Do Bruce. Na época, então, quando a gente falava de ações de longo prazo, né, que era o mote do produto, o primeiro nome que vinha era Warren Buffett, né? Uhum. Que é aquele investidor americano que tem... Ele só compra ações, né? Ele nunca vende.
Então, o copy foi sobre Warren Buffett, né? E era... eu lembro que era alguma coisa assim... Eu tenho em algum lugar aqui a headline do copy, né? Mas uma frase do Warren Buffett que era assim... Se você quer sentar na sombra, você precisa plantar uma árvore... Se você quer sentar numa sombra no futuro, você precisa plantar uma árvore hoje. E ele falava isso pra você comprar ações hoje, pra você ficar rico e sentar na sombra no futuro. Né? Mas assim, você já começou escrevendo um copy, uma carta de vendas, ou você começou escrevendo e-mails? Não, carta de venda já. Você não chegou nem a falar, não, começa escrevendo alguns e-mails aí só pra gente ver. Tá aqui o produto. Não, era tiro, porrada e como bomba. É que você fez esse processo, por exemplo, porque o especialista na época aí era o Bruce? Bruce E aí te falaram que você tinha que sentar com ele. Como é que foi o operacional mesmo da coisa ali, os miúdos? A gente tinha, né, a gente conversava bastante porque Empíricos naquela época tinha 50 pessoas. Era muito pequena, era uma família. Então a gente tinha um relacionamento muito próximo com os analistas, né, de investimentos. Mas, assim, esse copy especificamente, eu lembro que eu estudei o produto, né? E fiquei ali pesquisando, tentando achar uma ideia. Eu entendi, né, essa questão da ideia por conta... Aí, eles já tinham feito vários copies, né? Eu entrei depois do Fim do Brasil, pra você ter ideia. Então, a gente estudou e a gente meio que... Assim, eu fazia o copy, mas eu tinha pessoas muito boas ali pra corrigir, pra, né, melhorar. O próprio Torelli, né? Sempre foi essa pessoa guia, né? Sim, o Vitor, né, na época. E então, era maravilhoso porque a gente soltava um copy e como ninguém fazia, né? Tinha pouquíssimas pessoas vendendo investimentos para pessoa física e tinha menos ainda fazendo copy. Agora, você também, pelo que eu me lembro, você também foi a primeira mulher que entrou como copy na Empíricos. Eu e a Gica, a gente entrou no mesmo dia. Tá, pra ser copy as duas. Depois a Gica foi pra outra área. Isso. Gica, beijo. Beijo, Gica. Helena, e aí soltou, foi pro ar esse copy. E vendia. E aí você, caraca! Vendia. Não é maravilhoso? Fala aí se você já teve essa sensação de escrever alguma coisa, colocar pra rodar, olhar e falar, tá vendendo. Tá vendendo. Porque, pensa, eram as low hanging fruits, né? Eram as frutas de baixo ali. Então era só pegar. Não tinha ninguém fazendo. Eu não sei se vocês pegaram aí, mas eu quis puxar um pouco mais como é que foi o operacional ali da coisa, porque isso é um processo importante no desenvolvimento de qualquer oferta, de qualquer coisa que você vai construir para vender, né? Então, o que você fez? Olhando aqui a sua fala, né? Pô, eu fui e estudei o produto, pesquisei bastante, falei com o analista, só depois você foi começar a escrever. Ah, sim, não. É tem porque todo um processo antes. Exato, mas é um erro muito comum, principalmente o tempo hoje, ele é escasso, né? Galera, preciso de um copy para um lançamento para 15 dias. E aí o cara já sai escrevendo. Aí é onde você percebe, o Marcelo fala muito disso também, que é onde você percebe que o cara não é bom de copy. Não se começa escrevendo sem antes pesquisar. É 80% pesquisando, depois você desconecta e o negócio... Ainda que um cara que começa escrevendo, ele é até um pouco mais talentoso, porque a maioria trava, né? Total, mas é que às vezes o cara faz na pressão. Tem que fazer na pressão, tem que escrever, aí não, começa... Mas ele não pesquisou, não foi atrás, não debruçou em cima do produto, não sentou com o analista, não fez uma vasta pesquisa sobre o que é o produto no mercado, como o mercado vê, o que o mercado está querendo, o que as pessoas estão querendo referente àquele produto específico. Vamos falar um pouco sobre pesquisa, porque é um tema muito gostoso. Hoje tem o ChatGPT.
Sim. né? Então, a gente... Que inclusive o Edipo adora. O Edipo adora. O Edipo adora. Tipo, é fãzaço. Edipo, O Edipo abraço usa o pra chat você. GPT pra escrever copy, na verdade. Pra quem tá assistindo e não conhece, é o Edipo Tolentino que a gente tá falando. O Edipo Tolentino é copywriter, ele também é especialista em funil. E... É o Russell Brunson brasileiro. Exato. E ele tem algumas reticências com o chat GPT, mas ele também usa o chat GPT para escrever copy. Abraço, Edipo, qualquer coisa comenta aí. E a gente, um dia você vai vir aqui nessa mesa para gravar um episódio com a gente e contar qual é a sua relação com o chat GPT. Aguarde o convite, viu? Ai, meu Deus. Pesquisa. Não, então... hoje o ChatGPT ajuda muito nessa parte de pesquisa. Sim, primeiro, ele é eu um mesmo estou desenvolvendo várias leituras de padrão de pesquisa por meio do ChatGPT. Nossa, maravilhoso. Isso, né, não tinha na minha época. Aquelas... Não tinha. No máximo, a gente tinha um gráfico em pizza ou em barras. Era você mesmo E que tinha tinha que que se pesquisar. virar, Aí depois entrou um pesquisador, né? Tinha um pesquisador. Preciso pesquisar. Alguém ia pesquisar pra você. Nossa, que negócio chique. Tinha isso mesmo. Que morreu, né? Depois do ChatGPT. Principalmente porque no ramo de investimentos, né, a gente precisa ter muito histórico. Uhum. Então tem que entrar lá nas ferramentas, no Bloomberg, né, e pegar esses históricos. Mas enfim, hoje com o ChatGPT você consegue fazer uma pesquisa muito rápido, definir ali uma persona, né? Então, eu gosto até que o ChatGPT ele coloca nome, né, na persona, faz uma ficha. Então, começa daí, pra mim, o copy. Né? Você saber pra quem você tá falando. Sim. Né? E de preferência ter meio que a imagem dessa pessoa. Né? Então, é uma mulher, ela chama Laura, ela tem 40 anos, ela é separada, né? Ela tem um filho que ela sustenta sozinha. Então, você construir essa imagem, porque fica muito mais fácil você escrever para essa pessoa. Se você... porque aí depois você pode se imaginar na frente dela e o que eu tenho que dizer para essa pessoa querer ou acreditar no que eu tenho para oferecer que pode mudar a vida dela. Sim, exato. Né? Resumindo, é isso. E aí começa a pesquisa, né, da ideia, né, do que como você vai chamar a atenção da Laura. Né, pra ela parar o que ela tá fazendo ali, uma mulher super ocupada, e ouvir o que você tem pra falar. Então, eu gosto muito, né, e nisso eu acho que é muito bom saber inglês, né, pra copywriter. Acho que é muito importante, porque uma boa parte da minha pesquisa é em inglês, então eu procuro muito produtos, porque às vezes... Por exemplo, ontem eu fiz uma reunião com uma pessoa do mercado digital que está fazendo um lançamento relevante. E a gente estava falando sobre a pesquisa do produto. E é um produto que ainda não tem no Brasil. Né? Então, ela falou para mim, mas onde que eu vou pesquisar? E aí a gente começou... vamos pesquisar nos Estados Unidos, vamos pesquisar copies antigos, né? É um nicho de arrecadação de recursos, né? Fundraising, né? Que é um dos nichos maiores de copywriting nos Estados Unidos. Nossa. E que é também um dos mais difíceis de se escrever, né? Escrever para pedir doação é mais difícil que escrever para vender um produto. Exato. Porque a percepção emocional da pessoa é que ela tá dando. Mas nesse caso. Mas a sensação de recepção é mais baixa do que quando a pessoa paga por um produto que ela vai ter acesso. Exato. É de doação isso aí? É captação, né? Captação de recursos, né? Doação. Quem tem um copy muito bom é o Médicos Sem Fronteiras, né? Exato. Maravilhoso. Quem já assistiu aquele comercial do Médicos Sem Fronteiras? Que é, inclusive, baseado no episódio da pesquisa de Daniel Kahneman da Roquia. Isso, exatamente. As campanhas do Médicos Sem Fronteiras, do Acnur, são baseadas que as pessoas doam mais para ajudar uma pessoa do que uma multidão de pessoas. Porque a conexão emocional é mais direta. Exato. Então eles contam a história de uma criança, de um abandonado. E isso
te emociona? Se falar assim, tem 1 milhão de pessoas passando necessidade, é um grupo aleatório, amorfo, não tem conexão com você. Então, se você quer conhecer mais, procura na internet história de Rokia, R-O-K-I-A. Aí vai ter lá todo o estudo que foi feito por Daniel Kahneman, e depois foi propagado por Robert Cialdini e outros peritos de comportamento humano, explicando por que a nossa mente humana age assim. Isso. Então é um nicho muito interessante, né? E poxa, onde você vai pesquisar sobre isso aqui? Não tem. Então tem que olhar lá fora, produtos lá fora, tem que olhar best-sellers. Que best-sellers foram escritos nesse nicho? Ali em best-sellers, por exemplo, livros best-sellers, cara, às vezes você consegue pegar a sua big idea do título de um livro. Sim. Você vai adaptar, né? Enfim, você vai mudar ali pro projeto. Mas é uma delícia essa parte de você ficar pesquisando, né? E agora eu achei um tesouro chamado ClickBank. Vocês conhecem? ClickBank. Eu já ouvi falar, mas não... Cara, não usei, então não conheço. ClickBank é um site americano de afiliados. É como se fosse a Hotmart. Isso. Só que o mercado americano. Isso. É uma grande plataforma. É uma grande plataforma, exato. Dentro dessa plataforma, eles têm os best-sellers de, enfim, produtos e com páginas de vendas. Então, só que são nichos, por exemplo, sobrevivência. Tá? Lá nos Estados Unidos você acha produto de tudo. Mas por que aqui no Brasil esse nicho ainda não explodiu? Eu acho que é uma questão de tempo. Porque, a gente tem aí uma parte grande da população que está se voltando para isso, né? Para aprender a atirar, aprender a se defender, né? Tem um movimento, né? Até político em relação a isso. Então, por exemplo, é um nicho que, na minha opinião, vai explodir daqui a pouco. Né? Esse de sobrevivência, como se defender. Mas também tem outros, né? Então, eu não sei, eu sinto às vezes que o mercado brasileiro tem muito caminho pela frente ainda. Embora as pessoas acham, tá saturado, né? Eu quero entrar um pouco... Eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer sobre essa trajetória, porque a gente tá aqui, quantos minutos tem ali? 34. 34. Meu Deus. Pra entender quem é a Helena. Nós dá uma desviada nisso. Não, tá tudo bem. A gente foi progredindo, foi evoluindo. Mas onde eu quero chegar é o seguinte. Você tem esse prazer quando você está estudando, quando você está pesquisando, quando você está conhecendo mais e melhor sobre a audiência, sobre o produto, sobre o especialista, sobre o mercado, sobre a concorrência. É um prazer para você, dá para ver quando você fala. Por exemplo, você deixou copy de lado. Por exemplo, você não falou assim, vamos falar um pouco mais sobre copy porque é importante. Não, você falou assim, vamos falar mais sobre pesquisa. Então, assim, o que dá para entender? Que pesquisa para você é o motor que move a coisa toda. Só que pesquisa leva tempo, pesquisa gasta neurônio, pesquisa te dá conflito, pesquisa te coloca diante do que você não quer encontrar. É verdade. Quando você encontra, por exemplo, alguma coisa que combate o que você gostaria de dizer no copy. Aí você fala, eu achei que eu poderia ir por esse caminho, mas a pesquisa está me revelando que não. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um exercício extenuante. Não dá pra... é gostoso porque a gente é curioso por natureza. Então a gente gosta de aprender, a gente gosta de ler, a gente gosta de procurar, a gente gosta de vasculhar. Mas a gente sabe também que a gente vive num mercado onde as pessoas buscam um resultado tão rápido que elas não sabem mais controlar o emocional para conseguir parar, conhecer, esperar para depois fazer. E aí eu tenho visto, inclusive, que pessoas preguiçosas têm um rendimento nulo no mercado digital. Nulo. Porque o único esforço que elas conseguem fazer é olhar o que estão fazendo
e copiar. E fica tudo igual. Exato. Aí depois não sabe por que a taxa diminui em qualquer formato de venda no mercado. Claro. Uhum. Porque tá tudo igual. Sim. Por que você muda de canal quando vem o comercial? Então, os copiadores treinaram as audiências a fechar as páginas, a não assistir os lançamentos, a não se inscrever nos eventos. Porque ficou tudo igual. Uhum. E aí eu quero a sua visão sobre isso. Tá. Porque nós que treinamos copywriters, Uhum. você tem alunos, você tem mentorados, você... Né? A mesma coisa eu. Tenho alunos, tenho mentorados, tenho grupo de mastermind. Nós treinamos copywriters. E a gente percebe essas barreiras, esses desafios. Né? Ensinar meia dúzia de regra de copy é fácil, nem precisa de mim. Inclusive, se você estiver procurando isso, nem compre curso, porque você não precisa. Você lê o Great Leads já tá bom. Você pode copiar pro resto da vida. Agora, se a pessoa quer aprender a pensar de verdade num processo íntimo, pessoal, porque você tem o seu estilo, eu tenho o meu. Inclusive, para quem não sabe, a Helena e eu já escrevemos juntos 2 ou 3 lançamentos, juntos, literalmente juntos. Um escrevia o e-mail, o outro escrevia o CPL, depois ela escrevia o CPL, eu escrevia a sequência de e-mails. Só que a gente tinha essa capacidade, a gente desenvolve, a gente luta por isso, de dar para as pessoas essa crença positiva de que cada um pode pensar no seu copy sozinho. Sim. Então, me fala sobre isso. Assim, eu vou até soar repetitiva. Porque eu usei isso como um desabafo. Não, eu falo muito isso e sou bem repetitiva em relação a isso, mas eu acredito que, como você disse, né? A gente tá envolvido muito em copy o tempo todo. Uhum. Então, você tá vendo lançamentos dos membros do Gênios, eu tô vendo os lançamentos dos meus mentorandos. Então, o dia inteiro eu fico revisando copy. Agora eu tenho uma agência de copy, então eu escrevo copy para pouquíssimos clientes, mas escrevo ainda. Então, o que eu percebi? Que é isso. Tem os copiadores que fazem tudo igual e realmente fica tudo muito parecido. E tem as poucas pessoas que entenderam que o formato não importa mais tanto. Então, se você vai fazer um lançamento com 4 vídeos, se você vai fazer um lançamento ao vivo monstruoso no celular, é bom você saber, é óbvio que é bom, como copywriter, você saber esses formatos. Agora, o que realmente vai fazer a diferença no copy é a ideia. É o que vai fazer a pessoa parar o que ela está fazendo para ler o seu texto. E aí, aonde você vai encontrar essas ideias? Né? Então, o grande desafio do copywriter é esse. É ele, primeiro, ele entender que ele precisa parar, né? Então, tem aquela frase que eu esqueci de quem é, mas se eu vou cortar a madeira... Como que é? É o Lincoln. Eu vou passar... Não é Lincoln? Ai... Faça a mínima que ideia. seja, se não for Lincoln, você escreve aí gente, quem é. eu lembro a frase, eu não lembro o autor, mas se eu vou passar o dia cortando madeira, eu vou ficar 80% do meu tempo afiando o machado. E 20% você vai cortar a madeira. Porque se você ficar 80% cortando com o machado desafiado, sei lá como é que fala, cego, você vai... né, demorar muito e tudo mais. Então é meio que isso, assim, você ficar... Poxa, você tem 100% do tempo ali para escrever o copy. Não fica 80% escrevendo igual um bobo lá, sem, né, saber do que você tá falando, enfim, simplesmente fazendo. Não, pesquisa 80% do seu tempo, 20% do seu tempo você vai escrever. Regra de Pareto, certo? Então, assim, na minha opinião hoje, o copywriter que não tá em busca de ideias o tempo todo, ele vai ser um mero... assim, ele não vai conseguir ter sucesso, né? Por quê?
Para ter sucesso como copywriter hoje, você precisa trabalhar para bons produtos, em primeiro lugar. Né? Então, isso assim, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Não trabalha para produto ruim. Porque isso que você falou, né? Eu preciso falar com a pessoa para eu mostrar para ela que eu vou mudar a vida dela. Só que você só realmente muda a vida da pessoa com um bom produto. Sim. Se você vende um produto ruim, você não vai mudar a vida dela, ela não vai conseguir executar, ela vai ficar triste. Ainda que você consiga ter feito ela acreditar. Exato. O produto não funciona, não tem o que fazer. Então, assim, você tem que escolher bons produtos para trabalhar e você tem que buscar boas ideias. Então, por exemplo, o Wendel, né, que tá no Gênios. Cara, ele Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho tem um time de 8 copywriters. Sim. 8. Ao todo, que escreve são 20. Copywriters mesmo são 8. São 8. Porque tem produtor de conteúdo e tal. Tem redes sociais, né? Então, eu tava até conversando com o Iago, que é o head de copy dele. O cuidado que eles têm com a concepção de um lançamento, com a concepção da ideia, né? Então, isso faz jus ao faturamento dele. Sim. Né? Então, aí você acha que você, né, que é um copywriter que tá trabalhando às vezes sozinho de casa, não precisa, sabe, ter cuidado com a ideia. Então, é isso, na minha opinião, a gente precisa sim gastar tempo, gastar neurônio, é exaustivo. É exaustivo. É exaustivo. Me fala, a gente entrou nesse conceito de pesquisa, de preparação, de conceito de ideia. Você ficou quanto tempo na Empíricos? 6 anos. 6 anos. Você fez o primeiro e já vendeu. Pois lá, vendeu. Saudades, 2015. Saudades. Saudades aqui. Cagada que nem eu. Eu escrevi um copy também com 3 meses, vendeu 1 milhão. E aí... Claro, não só por causa do meu copy, mas... A pergunta que fica é assim, dentro desse período todo, qual foi o maior desafio que você teve? E se, todos os copies que você escreveu vendeu? Não. Eu quero que você fale sobre isso, porque as pessoas acham... E é difícil as pessoas falar do fracasso. Mas o fracasso também é aqueles que faz com que nós nos tornamos quem nós somos. Sim. Porque o fracasso também ele é um aprendizado. Sim, não, total. Então ter feito às vezes poucas vendas não significa que o tempo foi extremamente perdido. É óbvio que existe sim a frustração, mas o aprendizado que se teve. Eu queria que você falasse sobre isso. Quantos copies que você fez que não deram bons resultados e se você conseguiu identificar o porquê que não deu bom resultado? Sim. Olha, eu me considero uma copywriter de sucesso, já ganhei, né, mais de 7 dígitos com comissão. Ganhou o prêmio de copywriter do ano no Afiliados Brasil. Pois é. Surpreendentemente, né, sem saber que estava concorrendo. O melhor prêmio é esse, né? Você nem sabe que está concorrendo, não faz campanha para votar em você e ganha. E assim, eu devo o meu sucesso como copywriter a algumas características, mas uma delas é a resiliência. É saber que você vai errar. Você vai ter copy que vai... Flopar, que as pessoas investiram dinheiro e não vendeu. Acontece, por quê? Porque o que precisa para um copy fazer sucesso? Muitas coisas, né? Tem muitas variáveis envolvidas. Então, você tem que estar falando com as pessoas certas, com a mensagem certa, no timing certo. Se qualquer uma dessas coisas não funciona... vai flopar até seu porque projeto. Não é só o copy, né, que envolve um processo de venda. É só uma parte. É tráfego, é parte estratégica, é mandar o e-mail, o servidor, agora, parte operacional. Envolve... Pra tá o quê? O atacante, o copy é o atacante. Só que pra bola chegar até o atacante... Tem ali o meio de campo, tem a defesa, tem o técnico, a bola precisa chegar redonda, tecnicamente falando. Isso é crucial, porque o que a gente tem feito aqui, desde que a gente começou a falar de pesquisa, é desglamorizar essa visão de que se você juntar meia dúzia de palavras com uma pitada de gatilho mental, vai fazer a pessoa comprar. Você precisa de dinheiro, você
Escreve umas coisas aí. Escreve umas coisas aí. Mas o que o Rodrigo falou, associado a essa desglamorização, e que não é negativa, muito pelo contrário, quem realmente quer ter resultado nesse mercado tem que enxergar a realidade de fato, tem um ponto que é, sim, são muitas variáveis, além do copy, que definem o resultado de um lançamento. Mas nenhuma outra variável permeia todas as outras fases como o copy. Uhum. Então, essa é uma coisa que ninguém pensa também. Por exemplo, o tráfego. Tem copy no tráfego. Uhum. O e-mail. Tudo envolve a comunicação. Exato. Então, tudo que leva palavra tem copy. Então, às vezes, a pessoa está pensando no CPL, está pensando no vídeo de vendas, está pensando na carta de vendas, está pensando na página de vendas, mas está esquecendo as outras fases que antecedem a pessoa chegar ali e não está gastando o mesmo tempo e energia pensando em como escrever o melhor e-mail, a melhor mensagem, a melhor página de captura, mas daí em diante você continua. Inclusive, uma das coisas que eu tô obcecada agora é anúncio. Porque, assim, é muito, muito, muito importante e muda muito o jogo. Ninguém chega no seu copy sem Agora, parte do... pensa bem, copywriter que tá vendo a gente aqui. Quem nunca deixou o anúncio por último e fez rapidinho ali? Total. É exatamente isso que eu tô falando. Você gasta uma semana escrevendo um VSL e 5 minutos escrevendo o e-mail que vai levar a pessoa pro VSL ou o anúncio que vai levar a pessoa pro VSL. Sim. Aí a pessoa não vai pro VSL porque o seu anúncio foi ruim, o seu e-mail foi ruim e aí você não sabe por que não converteu. É porque não importa o quanto o seu copy é bom, se a pessoa não chegar lá, ela não vai comprar. Qual foi o copy que menos vendeu? O copy que menos vendeu, vai lá. O copy que lembra? menos vendeu, tipo assim, não. putz, vendeu 5, vendeu 15, vendeu 30. Ou vendeu qual foi o meu maior erro? Cara, ó... Que tipo, que mais te marcou assim? Fala, puta, esse aqui foi triste. Teve um que me marcou, não posso entrar tanto em detalhes. Foi na assim. Empíricos? Foi. Tá. Foi um lançamento, né, que eu escrevi. Que foi o ano da pandemia foi 2020, né? Começou em 2020. Foi... Pra nós, né? Pra nós. No mundo começou em 2019. Pra nós... Em 2020. Era no começo desse ano. E a gente prometia, assim, que o ano da pessoa ia ser o melhor ano da vida dela. E aí entrou a pandemia. Entrou a pandemia e, não, assim, claro, né? Não foi depois que entrou a pandemia, né? Mas, assim, a promessa ali já morreu. Tava todo mundo morrendo de medo, né? E a gente tinha esse lançamento ali rodando e uma incerteza e foi ruim, né? Engraçado, né? Olhando assim, né, na minha percepção, se esse lançamento que você colocou que poderia ser o melhor do mundo fosse mais pro final do ano, porque a gente ficou praticamente mais de um ano em pandemia, né? 2021 que começou a baixar. Mas ainda ficamos em casa. Sim, sim. Se fosse ali finalzinho de 2020 para começo de 2021, esse copy, na minha visão, tinha explodido. Porque o que aconteceu dentro do mercado educacional utilizando marketing digital? Porque, querendo ou não, nós estamos no mercado de educação. Nós vendemos o quê? Educação. Utilizamos um marketing digital para vender educação. O nicho que nós trafegamos é o nicho de educação. O que aconteceu? Participo de Mastermind há bons anos, né? E aí, eu lembro até que o Érico ia fazer o lançamento e tal, e tava todo mundo, e agora que a gente investe, vou tirar o pé. Eu lembro do Érico que falou, eu não vou tirar o pé, eu vou sentar o pé. Por quê? Porque eu tenho um feeling e tá todo mundo conectado na internet. E aí foi quando os lançamentos, assim, foi estrondoso. Bombaram. Os números, os resultados começaram a explodir. Porque tava todo mundo em casa. Sim. Tava todo mundo focado aonde? Na internet. Ninguém desviava o olhar disso. Só que depois, hoje, os números estão, tipo, equalizados no número real. É o que no mercado financeiro a gente chama de ajuste, não é ajuste, né?
Pô, esqueci o nome. Vai. Atrapalhei e esqueci o nome. Foi mal. Inclusive, até os números que as plataformas de pagamento, Hotmart, enfim, trouxeram. São números estrondosos, assim, na verdade, no meio da pandemia. Subiram um faturamento absurdo. Isso fez com que o nível de consciência das pessoas referente ao mundo online, que o Brasil estava vindo numa crescente de compra online. Meu pai nunca tinha comprado online. Meu pai tinha medo de usar cartão de crédito. Mas a pandemia forçou que todos voltassem a fazer o quê? Aquisição na internet. Isso. Para o nosso mercado, isso foi incrível. Sim. Então, o que a gente fez? Uma antecipação do que algo iria vir a acontecer no futuro para esse período. Então, a gente é como se fosse antecipar a receita, né? Trouxe para cá, a receita... Lembrei, é uma correção, explodiu. né? A linha de correção, né? Quando um ativo tem uma queda muito grande, uma alta muito grande, espera que ele vai corrigir. E quem agora... começou naquela época bombando, hoje tá... O próprio, penando. o Wendel, assim, o Wendel já vinha num trabalho, inclusive a gente vai trazer o Wendel aqui. O Wendel, ele vinha já num trabalho há muitos anos de desenvolvimento pessoal e tal, mas onde ele explodiu foi na pandemia. Isso explodiu de uma forma estrondosa. Sim. E é o que é hoje, claro, por todo o trabalho que já fazia de base, né? Eu sempre comparo ao jogo de futebol, porque quando você prepara muito bem a base, chega a hora de explodir, você tá preparado, você voa. Se a base não tá muito bem preparada, você vê jovens aí começaram no futebol e se perderam porque não tinha uma base bem feita. Não é base só técnica, mas a base estrutural, familiar, conceito, valores e várias coisas. Mas vendo isso, é importante que... Por isso que eu falo sobre essa questão. Se o time desse copy fosse um pouco mais para frente, todo mundo estaria nessa... Puta, esse ano vai, porque esse ano já foi uma bosta. Verdade. Entendeu? Se fosse um ano depois... E o time, às vezes, é importante para a ideia. Ao mesmo tempo, você pode perder o time daquela ideia. A gente já perdeu o time de ideia. Nossa, Inclusive na pandemia. Montamos uma ideia e aí demorou. Falei, Aí o lançamento com o cliente flopou, aí outra pessoa foi e fez exatamente a mesma ideia. E não dá pra dizer que copiou, porque era a ideia que tava pairando. Tava ali no top of mind. Exato, porque o espírito da época, o momento, dizia que aquela era uma boa ideia. Então as pessoas mais sensíveis... Você lembra a ideia? Você lembra? A retomada. A retomada. A retomada. A retomada. Olha que incrível. Mano, escrevi o lead, tudo tal, vai bombar, escrevi página de captura, aí o cliente flopou, deu pra trás, não rolou. Quem fez a retomada? A Empíricos. Uhum. E eu não conversei com ninguém. Eu lembro que quando eu vi, eu fui na mesa do Rodrigo e falei, olha aí esse link. A retomada. Todo tamanho. O que você faz com a sua ideia magnificamente elaborada? Rasga, joga fora, porque não presta mais, pô. Helena, eu quero te fazer uma pergunta. Eu até anotei essa pergunta aqui como a primeira que eu ia te fazer. Seguinte. A Helena começou nesse mercado digital e de copy há quantos anos? 8. 8 anos. Podemos dizer quase uma década. Quase uma década. Quase uma década. De lá pra cá, o que você vê, sente ou percebe que mudou no mercado digital e no universo do copy e como isso impacta positivo ou negativamente o que você vive hoje? Nossa, tudo mudou, né? Acho que muito mais gente, é o que o Rodrigo falou, né? Nível de consciência das pessoas aumentou, né? Em relação ao marketing digital. Então, as pessoas... Você vai fazer um lançamento, você vai falar 4 vídeos ao vivo, online, grátis, a pessoa sabe que você vai vender alguma coisa no final, né? E o desafio é você realmente surpreender. E é uma coisa que eu penso muito, sabe? Porque quando a gente vê campanhas muito... que você olha e fala assim, caralho, isso aqui é muito bom. Muitas vezes elas vêm, pra mim pelo menos, tá? Elas vêm do mercado publicitário, né? Então... As propagandas memoráveis, né? Memoráveis, isso. Uhum. Então eu acho que o marketing digital, nesses 8 anos, ele tá
encontrando... Eu acho que vai chegar nesse ponto em que a gente vai ter que fazer campanhas memoráveis também. Embora seja mais rápido, né? Assim, você faz um lançamento, dura um mês, acabou, muda o disco, né? Beleza, quando você terminar, eu quero voltar nesse ponto aí do muda o disco, vai. Tá. E então, eu penso que, primeiro, né, o mercado evoluiu e amadureceu no aspecto de nível de consciência, né? Então, as pessoas estão mais espertas no que tá rolando e você tem que ser mais original, driblar mais essa sensação de que você sempre tá querendo vender alguma coisa. O lead tá mais caro. E eu acredito que vai ficar mais caro ainda. Sim. A gente cantava essa bola no Mastermind há anos atrás. Do lead mais que caro. O lead ia ficar mais caro. Há anos. O lead vai encarecer, porque nos Estados Unidos, o lead já estava assim. mais caro em comparação com o Brasil. Se no Brasil hoje já tá caro, lá fora é muito mais caro ainda. Sim. E o viés é sempre você olhar pra fora só o que você quer de bom que aconteça aqui. Mas você não vê aqui consequências, né? Então você olha e fala assim, pô, o Brasil tá acompanhando os Estados Unidos, que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas aí você não olha o bastidor, que lá tem cara pagando $20. Inclusive, fica a dica. Se você está em algum nicho que você ainda tem um custo por lead, tipo de R$1, R$2, R$3, R$5, me chama pra trabalhar com você. Senta o pé, porque esse lead vai ficar mais caro. Sim, vai inviabilizar muitos negócios. Vai ficar. Tem gente que tá chorando, ele tá pagando R$2 no lead. Ah, mas é porque eu pagava 50 centavos. Amigo, senta o pé que o seu lead vai custar R$10. Mais cedo ou mais tarde. Para alguns nichos dentro educacional já chegaram esse custo. E se você ainda tá navegando nisso, senta o pé. Não tira essa comparação de 50 centavos para R$2. Não. R$2 é muito barato ainda. Acredita que isso vai mudar. Aproveita agora. Então, isso também faz com que o copy, né, tenha que ser mais criativo. Eu vi que vocês estão fazendo aquela estratégia de isca, né? De dar o e-book para tentar... Voltando aos primórdios. Né? Então, é isso. É meio que... o copywriter, ele tem que ter essa noção de negócio, né? Eu acredito também que muita gente do digital vai começar a migrar pro high ticket, né? Por conta desse lead mais caro. Mas até onde você acha que vai isso? Não sei. Até onde o mercado essa é aquele típico de pergunta aleatória de elevador, né? Tipo, que eu também não faço a menor ideia, mas quando você vê todo mundo fazendo high ticket, até onde vai? Não sei. Não sei dizer, mas eu acho que é impossível, assim... Não é impossível, mas eu acho mais difícil uma empresa, certo? Uma empresa estruturada, né? Que paga imposto, que tem funcionário, né? Que o lead tá pagando mais caro no lead. Uma empresa, né? Que tem ali as contas e que tem que ter uma certa... não é renda, é um faturamento para valer a pena, certo? Para você estar ali. Margem. Para mim, não, eu acho que no marketing digital, muitas pessoas vão ter que ter o high ticket para conseguir fechar a conta. Ok. Até onde isso vai, não sei. Eu acho que tem pessoas que vão conseguir fazer high ticket e outras não, porque é uma entrega diferente, né? É uma entrega muito mais desgastante pro especialista, né? E nem todo mundo tá afim. Porque realmente, você vende um curso, você vai lá, faz um lançamento, entrega o curso, se a pessoa fez, se a pessoa não fez, se ela... você não tem muito poder sobre aquilo, né? Numa mentoria, num mastermind é diferente. Você tá muito mais próximo ali, acompanhando e tudo mais. Então, eu acho que é uma tendência,
né? E é outra coisa que eu tenho estudado bastante, que é copy, como vender produtos caros, né? E aí, complementando, não sei se você tem mais ponto para falar disso, você falou muito do que mudou no mercado, como isso impactou, mas o que mudou no copy? Porque você começou no copy numa época que tinha meia dúzia de copywriters, né? Tipo, algumas pessoas ainda nem usavam o termo, né? Tipo, eu trabalho escrevendo. Mas de lá para cá, né? Um monte de curso, um monte de gente treinando, formando, sendo formada, ou etc. O que mudou de lá para cá? Porque onde eu quero chegar com essa pergunta, e aí você vai para essa direção ou não, dependendo do que você quer responder, por que tem tanta gente formando copywriter, tanta gente necessitada de copywriter, e tão poucas pessoas empregadas ou tão poucas pessoas satisfeitas com os copywriters que tem? Eu juntei tudo numa pergunta só, mas desabafa aí, porque eu sei que a sua dor é a minha dor, e é a dor do Édipo Tolentino, que mais cedo ou mais tarde vai estar sentado aqui com a gente. Então, dor do cara que usa ChatGPT para escrever. Exato. A minha dor é que formar um copywriter demora. Né? Formar um copywriter é uma curva de aprendizado lenta, igual eu tenho 8 anos de carreira e eu ainda estou estudando, né? Como eu disse aqui, estou estudando high ticket, estou estudando anúncio. Então, bom copywriter, ele precisa ter essa curiosidade, sabe? Essa vontade de aprender e tal, e ser melhor. Eu acho que um bom copywriter hoje precisa saber estratégia, ele precisa entender, né, o negócio como um todo, e ele tem uma responsabilidade de não só vender, mas fazer isso de uma forma diferente, criativa, né, surpreendente. Nem todo mundo tá afim, né, de gastar neurônio. Então, eu acho que o problema hoje do mercado é que é muito mais fácil ser copiador, e aí o ChatGPT até vai trazer uma dependência para muita gente, né? Que não vai conseguir escrever mais sem usar o robozinho, né? Mas é verdade, a pessoa fica completamente Aliás, gente, eu quero... A pessoa fica preguiçosa. Fica preguiçosa, mas eu também... Eu ainda não fiz um teste apurado para saber se quando você usa o mesmo prompt... Vamos supor que 100 pessoas usem o mesmo prompt pedindo a mesma coisa. O ChatGPT repete? Percebe? Sim. Tipo, acho que sim. Exato. Então, você imagina quando eu vendo um pack de prompt para você. Aí 1000 pessoas compram o meu pack de prompt para fazer reels. Ou para fazer página de captura. Ou para fazer sequência de e-mail. O que você vai ter? Uma enxurrada de repetição. Pode não ser uma repetição, vamos dizer assim, 100% igual, mas vai ter uma semelhança tão grande que, mais uma vez, você vai anular aquela intervenção humana de criatividade única e vai lotar o mercado de repetição, de xerox. Eu quero colocar um raciocínio em cima dessa repetição aí. Tá, anota aí. Aí, eu falando disso, tem um ponto assim. A gente tava falando da dependência, né? Eu vejo também que nós estamos pensando pouco, a gente está pensando muito na velocidade com que o ChatGPT pode ajudar a gente a produzir alguma coisa, mas pensando pouco na utilidade funcional disso. E onde eu quero chegar? Sexta-feira passada, não sei, alguns dias atrás, eu tava na Netflix e aí
eu vi que saiu uma nova temporada de Black Mirror. Ai, não vi ainda. E é uma temporada que saiu 4 anos depois que o escritor parou de fazer qualquer coisa ligada a Black Mirror, que ele fez Black Mirror, depois fez Bandersnatch, se eu não me engano, era uma coisa mais ou menos assim, que era um filme que você escolhia os caminhos que tinha a ver com Black Mirror. E agora ele fez essa nova temporada que ele fala que é um pouco diferente, realmente eu assisti 2 episódios, é um pouco diferente da temática anterior, mas ainda joga temas polêmicos para a realidade. E um dos primeiros episódios que eu assisti lida exatamente com a disfuncionalidade da criação repetitiva por meio de inteligência artificial. E não só a criação repetitiva de texto, mas de imagem, de personagem. Por exemplo, um ator que apenas assinava um documento liberando o uso de imagem dele. Mas a imagem dele que aparecia no filme era toda criada em inteligência artificial. Qual que foi o problema? Uma cena do filme tinha algo que contrastava diretamente com o valor do ator. Ele falou, eu nunca faria isso. Eu nunca aceitaria esse papel, porque isso denigre a minha imagem. Mas você assinou aqui com a empresa que você vendeu o seu uso de imagem e a gente poderia criar o que quisesse, a cena que quisesse na inteligência artificial. Tá aqui, você não pode recorrer. Dane-se, você. Tá? Eu tô confabulando, viajando na maionese, já que a gente entrou no tema do ChatGPT, mas eu acho que é importante a gente assistir esse caso de Black Mirror ou pensar um pouco de forma mais crítica sobre a funcionalidade efetiva disso no tempo. Não estou dizendo para não usar e que não é funcional, muito pelo contrário. Eu estou implementando todo o meu método de cópia, o sistema Ópio, dentro do ChatGPT. A questão é, o fato de eu usar, saber que é bom e funciona, não me tira a capacidade crítica de entender que em algum momento é preciso haver um limite. E essa é uma opinião minha, que pode não ser a sua, e agora eu abro aí. Usando até a metáfora que o Rodrigo usou, né, do copywriter ser o atacante, né, num time de futebol, ele vai ter que driblar, né? E driblar é isso, é você... Tem que ter habilidade, né? Não depender... Quem lembra do Fred na Copa do Mundo, que o apelido dele ficou o quê? Cone. Tipo, é o cara que não tinha habilidade pra driblar, pra fazer algo diferente. Sim. E aí, o que aconteceu com a seleção? Os gols não saíam. Porque a gente tem um cone parado. Gente, essa metáfora é boa, hein? E aí, quem tem a habilidade de mudar um jogo que às vezes tá muito amarrado, o técnico olha e fala, eu preciso amarrar isso aqui. Eu tenho que tirar o cone e pegar alguém que tem habilidade individual pra poder quebrar a barreira. Maravilhoso. E quebrar o ChatGPT e ser, né, original. Agora, só voltando um pouco na sua pergunta, eu queria trazer uma discussão aqui para vocês. Que é uma teoria que eu tenho a respeito dessa questão que você falou assim, as pessoas estão procurando copywriter e não acha, né? Sim. Ou não tá satisfeito com o copywriter que tem. E eu tenho uma teoria, porque como eu convivo muito com copywriters, eu percebi, e não só com copywriters, mas no mercado digital como um todo, tá? Eu tenho percebido... É uma teoria nunca antes revelada? É uma teoria nunca antes revelada. Toca. Atenção. Teoria nunca antes revelada. Mas eu quero saber a opinião de vocês, que até é uma terapia aqui. Eu acho que muitas pessoas, elas têm um problema de autoconfiança em que elas não conseguem se vender. Elas são boas copywriters, mas elas são péssimas copywriters para si mesmas. E aí você vê pessoas ruins, porém que falam mais alto, que sabem se vender, que conseguem os empregos. Sim. Sendo que tem muitos copies bons, porém são pessoas mais introvertidas, porque é o perfil do copywriter, né? Geralmente é um cara mais tímido, né? Mais na dele. Mais na dele. Então ele tem essa dificuldade de se vender, né? Até mostrando os resultados dele. E acaba sem trabalho, ou trabalhando em projetos ruins.
E isso não só copywriter, tá, gente? Gestor de Qualquer tráfego, qualquer profissão, acho que no mundo, né? Então... Até mesmo para um relacionamento. Então, vocês não estão vendo, assim, Total. uma crise de confiança muito, muito grande nas pessoas. Eu acho que a pandemia também ajudou, porque nas redes sociais parece que a vida de todo mundo é perfeita. Assim, o que eu acho que você falou a palavra certa no final? A rede social. A pandemia fez que 100% das pessoas... Meu pai, eu vou usar o exemplo de novo do meu pai. Como ele chama? Antônio. Meu pai, ele não usava Facebook. Não usava nada. Pandemia fez com que ele usasse o Facebook. E aí, não tem como. O mundo começou a estar mais conectado às redes sociais. Foi uma explosão. Uhum. E a rede social em si faz sim com que você tenha comparação. Uhum. Isso é profissional, pessoal. Por isso que tem muitas pessoas entrando numa depressão mais profunda. Porque acha que a grama do vizinho é melhor que a dela, que tudo aquilo que ela faz é ruim, é errado. E aí o nível de comparação é muito maior. E eu não acho que é ruim você ter comparação. Você precisa sim comparar. Mas o que você não pode é colocar um peso de cobrança achando que o seu está ruim, ao ponto de que olhar pro nossa, o Wendel tem lá um jato, e daí? A vida dele. E isso já aconteceu comigo. Você vem numa pegada e fazendo, e daqui a pouco você se questiona. Porque você está toda hora olhando para os outros. Exato. Aquela pessoa é melhor que... E você acha que você não é bom o suficiente para fazer aquela tal coisa. Não, você é bom. Só que e às vezes a pessoa nem é tão boa, mas na internet ela tá se vendendo e que parece que é a melhor pessoa do mundo. Isso. Ela não é. Exato. Ela só tá fazendo algo que você... Enquanto ela tá aqui na rede social falando e mostrando e tal, enquanto você tá trabalhando aqui, você não tá fazendo tanto, só que você mede pela rede social. Eu acho que o ponto importante, o ponto maior disso é medir pela rede social. E isso é um erro muito grande. Uhum. As pessoas sim estão com falta de confiança, exatamente por isso. E aí entra a galera de desenvolvimento pessoal. A gente começou falando aqui que você comentou algo sobre você, sobre a fala. Antes da gravação. Antes da gravação. Pô, faz um treinamento de inteligência emocional. Nós fizemos. Uhum. A gente levou metade da nossa empresa para fazer. A gente fala sobre esse curso, inclusive, que é da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, do Rodrigo Fonseca. O Lotus Inteligência Emocional foi o que nós fizemos. Abraço, Rodrigão. Foi incrível, foi uma mudança. Minha esposa fez, o Marcelo teve uma cura dele desde a época da infância dele, um trauma que ele tinha, foi trabalhado lá e ajudou muito ele. Então, esse tipo de coisa abre para outras realidades. As pessoas precisam ter isso. Esse processo. Você levou uma pessoa para falar lá exatamente sobre isso, para trabalhar essa questão de crença, né? Que não vou entrar em detalhes aqui, mas por quê? Porque você viu isso. São pessoas boas tecnicamente. Sim. Que manjam. Mas ela não... É engraçado, ela vende para os outros e não se vende. Exato. E aí entra um outro ponto também, que é uma questão também de personalidade. Sim. Tem pessoas que têm aptidão para falar, para se vender, são melhores comunicadoras, são mais extrovertidas do que introvertida. Uhum. Então você tem uma questão de perfil comportamental aí. Sim. Tá? Aí dá para ser trabalhado? Dá. A pessoa precisa identificar e começar a fazer um processo, investir nisso. E às vezes a pessoa foca somente no investir na parte técnica. Você não precisa investir mais na parte técnica. Você tem que investir no quê? Numa parte de desenvolvimento de liderança, de venda, de comunicação, destravamento emocional, porque às vezes tem um bloqueio emocional de crenças de infância que trava a pessoa, você entendeu? Eu quero
enfim, falar um pouco sobre isso, porque eu sou vítima de tudo isso aí que vocês estão falando. Tudo. Eu também. Inclusive, só um parênteses antes de você começar, eu tô passando por isso. Eu conversei com o Marcelo. O Marcelo, é engraçado, na nossa e olha vida... o seu sucesso. Na Você nossa olha e fala, vida imagina. societária, a gente... um sempre foi a ajuda do outro, né? O Marcelo passou por um momento desse tempos atrás e eu falei, não, vambora, eu vou que vou. Hoje, eu tô no lugar dele e ele no meu lugar. Só que, tipo... Aí entra, né, o não deixar transparecer e engraçado, eu tô sendo vulnerável aqui. Porque eu acho que eu tô num ambiente... Eu esqueço que eu tô na internet. E é um perigo isso também. Mas ao mesmo tempo é porque eu me sinto seguro com você, com o Marcelo, por causa exatamente do Gênesis. Eu falo isso muito no Gênesis, sobre a vulnerabilidade. Ali é um lugar onde você pode ser vulnerável. Inclusive, meu hot seat tá guardado aqui. Ah, é? É. Maravilha. Semana que vem. Semana que vem. 27 e 28. Mas é isso, sabe? Você começa a achar... E não é por uma questão... No meu caso específico, envolve outras situações. Mas, sim, a rede social tem uma influência gigante nisso. Eu quero falar um pouco sobre isso. Volto, repito, né? Porque eu fui, em algumas coisas, ainda sou vítima disso. Por causa de inúmeras coisas, quem vai na imersão Copa Experience escuta a minha história nos mínimos detalhes, e a minha história é absurdamente marcante para mim mesmo, que já contei ela centenas de vezes. Eu me impacto com a minha própria história e com a busca constante de corresponder aos motivos pelos quais eu tô vivo, sabe? Eu acho que essa é a coisa que quando eu olho no espelho de manhã, eu falo assim, caraca, mano, eu fiz tanto pra não estar vivo e eu tô vivo, então eu tenho que fazer acontecer. Eu fiz tanto pra não estar vivo, pra quem conhece a história. Pra quem conhece a história, tipo sabe assim, que é genuíno, é verdadeiro isso que eu tô falando. Puta merda. E aí, eu quero falar com quem tá ouvindo e começou a se incomodar com o que a gente falou aqui. Ou tentou desviar do que a gente falou aqui, ou tentou fingir que não é com você. É com você, porque é também comigo. Quando você entra no Instagram, você já não procurou uma configuração para não te mostrar mais stories? Eu já vasculhei as configurações do Instagram para o Instagram não me mostrar mais stories de ninguém. Porque às vezes não faz bem. Sim. Eu sou essa pessoa, já fui essa pessoa. Você já esteve diante de uma oportunidade e, em vez de aproveitar a oportunidade, você falou antes para si mesmo que você não ia dar conta? Eu já fui essa pessoa em muitos momentos. Eu também. E eu sabotei muitas coisas. Você já acordou esperando que alguma coisa ruim acontecesse para você não ter que fazer o que precisava ser feito? Para não ter que ir na reunião, para não ter que encontrar alguém, para não ter que tratar de negócio com alguém, para não ter que ir pro seu trabalho? Eu já fui essa pessoa que acordei e falei assim, poxa, poderia acontecer alguma coisa ruim para eu não ter que ir. E por que eu tô falando isso? Porque só existe um caminho para nós. Um caminho para nós. Continuarmos a fazer o que tem que ser feito e gerar o resultado que a gente quer buscar. É procurar ajuda. Ajuda emocional, ajuda psicológica, ajuda espiritual, ajuda relacional. Ter com quem conversar, ter com quem desabafar, ter aonde recorrer. Ter um grupo, né? Ter um grupo. Um mentor, sei lá, alguém que
tire você desse espiral. É isso. E eu tô falando isso do fundo, do mais profundo do meu coração. Porque não é fácil lidar com a intensidade de referências que nós temos de vidas supostamente melhores do que as nossas. E você corre 2 grandes riscos quando você cai nesse turbilhão. Primeiro, não ser grato pelo que você tem. E ainda que seja só a vida, você poderia nem tê-la. E 2, você para de acreditar que é capaz de chegar aonde você quiser, porque você tem tudo para alcançar. E a única coisa que pode te parar é você mesmo. Então, essas são as 2 maiores armadilhas. É esse turbilhão. Eliminar a gratidão e eliminar a crença que você deve ter em você mesmo. Então, eu queria falar isso porque essas coisas vão e voltam na minha vida e eu precisava desabafar. E assim, a gente... quando eu apareço no Instagram, né? Eu não gosto muito de me expor. Mas quando eu apareço, eu sempre tenho essa sensação de que, putz, será que o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô falando, vai inspirar alguém ou vai fazer essa pessoa se achar, fazer ela desistir, né, em algum momento? Então, não que eu acho que eu tenho tanta influência assim, tá? Sei meu lugar no mundo. Mas pra sua audiência, às vezes... você é tão influente quanto quem tem 10 milhões de seguidores. Quantas mil pessoas tem no seu Instagram? 40. Tipo assim... Tá vendo? Tem Olha a comparação. Mas Você tem entendeu? gente, Helena, eu não quero te cortar, não. Tem gente que vai viver a vida inteira e não vai ter uma audiência de 40 mil escutando ela. Sim. Mas Não. é isso que... inconscientemente, a gente se compara o Com tempo os todo. outros. E assim, teve uma vez que eu vi o texto de um copywriter e eu falei, quem escreveu isso? Porque, assim, como a gente vê muito copy, né? Você sabe. Você bate o olho e você sabe quando você tem um copywriter Bom. muito bom. Falei, quem escreveu isso? É o fulaninho. Aí eu fui atrás, porque eu falei, cara, esse cara, ele vai ficar rico com copy. E é um menino que o Instagram dele, ele nem não tem nada. É inexpressivo. Ele não fala, ele trabalha lá da casa dele, né? Ele tá lá. Então, assim, olha, eu não sei, tá? O que se passa na vida dele, na cabeça dele, se ele já é rico com copy ou não. Mas eu fiquei pensando, cara, quantos caras desse tem? E tem muitos. Sim, em todas as áreas, não só em copy, né? Sim, porque tem muitas pessoas que são muito boas, não se veem como boas. E se escondem e não, enfim, não, né? Ficam ali quietinhas. Então, eu acho que isso é um problema que eu vejo com muitos copywriters. Muitos mesmo. Copy bom, que é falador, mas é médio. E copy bom como esse menino, que tem um talento, assim, nato, e tá lá quietinho na dele, entendeu? Ô, Helena, como talentos, entrando no assunto de talentos, você é extremamente talentosa e foi por isso que te contrataram quando te viram escrevendo lá o processo seu, que você nem sabia o que era copy, e você foi contratada pelo seu talento. Você ficou 5 anos? 6 anos. Dentro desse processo de talento, muita coisa mudou. O tempo passou e tal. Você saiu da Empíricos. Você já estava casada? Já se casou na Empíricos, inclusive. Casei. Não na Aliás, Empíricos, eu né? conheci o Bernardo num happy hour. Da Empíricos. Da esquina do beijo. Eita! Mas essa daqui não dá pra contar. Não, essa não dá, essa não pode. Pessoal, Desculpa aí, gente. Esquina do beijo, eu sei dessa história. Não é o que vocês estão pensando, é pior.
você ficou 6 anos lá. Fiquei Por que 6 que anos. você saiu da Empíricos? Bom, eu saí... Com quem você brigou lá? com todo mundo. Nossa, é mentira, não briguei com ninguém. Eu saí... Você bateu na Betina, é verdade? isso? Ai, não. Eu amo ela. Bom, eu tava lá há 6 anos, a Empíricos tinha acabado de ser comprada pelo BTG, né? E eu era sócia da empresa. Você se tornou sócia lá. Me tornei sócia. Legal. Então, assim, eu via o meu futuro lá com muitas possibilidades. Porém, eu achava que eu queria mais. Eu tinha certeza que eu queria mais. Eu queria, né, ir além. E num golpe do destino, né, eu fui almoçar com o dono de uma outra empresa do mercado financeiro. A gente se conheceu de uma forma despretensiosa. Ele estava procurando uma pessoa para tocar a área de copywriting da empresa dele, que era uma empresa até listada na bolsa, né? E ele me fez uma proposta irrecusável. Quando ele fez essa proposta, eu fiquei muito dividida, porque eu sempre amei muito trabalhar na Empíricos. Eu lembro, almoços com conversas sobre isso. Sobre isso, né? O ambiente Eu te maravilhoso. liguei pra pedir conselho, porque eu gostava muito de lá. O clima, as pessoas, eu amo até hoje, né? As pessoas que fazem parte dessa história. E seria muito triste, porque eu já tinha saído, eu fiquei 5 anos numa outra empresa. Quando eu saí dessa empresa, eu tinha uma família lá dentro e ela morreu. Eu não sei se já aconteceu isso com alguém. De você estar muito tempo num lugar, você sai e quebra. Parece que nunca aconteceu, Parece que nunca aconteceu. Então eu sabia que ia acontecer isso, né? E isso me dava muita Agonia. dor, agonia, angústia. Por outro lado, a proposta que eu tinha pra ir em frente era muito irrecusável. Era irrecusável, né? Então, assim, em termos financeiros, se eu não fosse, eu acredito que eu iria me arrepender. Só que tinha um porém. Eu estava tentando engravidar. E eu estava passando por um processo que eu demorei... Eu demorei 2 anos para ficar grávida. E nesses 2 anos, foram 2 anos muito difíceis para mim. Porque eu fiz tratamento, né? Eu ia no médico fazer ultrassom praticamente a cada 15 dias. Então era um momento muito difícil. Eu achava que eu não ia conseguir ter filho, né? Então era uma parte da minha vida ali muito importante, né? Naquele momento. E eu falei pro Ferri, né? Que foi essa pessoa com quem eu almocei e conversei. Falei, Ferri, tem um problema. Eu não vou aceitar a proposta porque eu quero ser mãe. E como que eu vou engravidar e entrar na empresa e eu sei que, né, eu vou ter que fazer... Enfim, montar uma área do zero, fazer acontecer. E eu tenho esse sonho de ser mãe. Eu não vejo como isso vai se encaixar. E ele virou pra mim e falou assim, Helena, não importa, a gente é pai, a gente tem filho aqui, a gente quer você mesmo assim. E aí, depois disso, eu tive certeza, né, que eu iria pra lá. Mudei muito por conta dessa vontade de fazer algo novo, né? Então, eu seria head da equipe, eu teria uma equipe embaixo de mim. Eu tocaria a área de copy de uma empresa listada na bolsa, né? Então, um desafio muito grande que me atraiu, né? E aí, assim que eu mudei, eu fiquei grávida. Verdade. Eu mudei de trabalho, sei lá, virou uma chavinha. Eu acho que sai e o peso. Eu ia fazer uma FIV, né? Que é um tratamento de fertilização. E fiquei grávida naturalmente, né? Então... fiquei 2 anos no TC, foi uma experiência, assim, muito diferente pra mim. TC é Traders Club. Traders Club.
Conheci pessoas maravilhosas lá dentro, uma empresa assim que, cara, é muito diferente uma empresa quando ela tem ações na bolsa, né? Uhum. Porque tem toda uma expectativa ali dos investidores. E é muito mais prestação de conta, né? Regulamentação em cima. Então, escrever copy dentro desse contexto era muito mais difícil, porque o compliance deles era muito mais puxado, né? Então tinha... Para quem não sabe o que é compliance, é um mecanismo jurídico de defesa da marca. Então, o copy, que tem essa tendência natural de subir um pouco o tom nas palavras... Destruir a marca. Eu vou usar a metáfora. O compliance é o setor anti-venda. Eu vou usar a metáfora do futebol aqui. É o melhor goleiro do mundo ali pra ser vazado. É isso, pra evitar que as bolas entrem. Então, assim, na Empíricos já tinha compliance lá também. Cara, quantas horas... É assim, ó. Quem é copywriter? Você tem que ser copywriter pro especialista. Exato. Você tem que ser copywriter pra equipe. E pro compliance. Você tem que ser copywriter pro compliance e pra cliente, audiência, né? Cliente, Então, quantas vezes eu fui conversar, explicar, então eu tinha que convencer o compliance. Antes do copy pra rua. Mas olha que legal que você tá falando. Essa foi a minha missão quando a gente começou a prestar serviço para Empíricos. Eu cheguei lá, um Zé Mané desconhecido, aleatório, no meio de um monte de gente que já tava fazendo resultado. Uhum. E aí eu tinha que usar copy para convencer até a equipe de filmagem a filmar como eu achava que tinha que ser. Então o que eu falo para aquele cara acreditar que se ele filmar desse jeito vai ser melhor pro lançamento? Sim. Então e aí que copy vai além do texto, copy vai além de escrever. Né? Copy é uma habilidade de você realmente perceber a situação, o momento e saber qual palavra se encaixa em cada momento com cada pessoa para você conseguir o resultado que você busca. Helena, eu vou tocar o sino de antemão porque eu vou entrar num tema delicado, mais fofo. Ai, meu Deus. Eu lembro que a Helena passou por... Gente, eu tô falando assim porque a gente é muito amigo mesmo, de verdade. Sim. A gente marca de sair. A gente vai na casa um do outro. Vai na casa um do outro e tal. Há muitos anos já. Então, eu lembro da Helena na Empíricos, da Helena que saiu da Empíricos e foi pro TC, da Helena que criou a própria mentoria. Seu primeiro produto foi... Eu ia entrar bem nesse estágio. É que você cortou. Eu lembro que você criou uma newsletter. Sim. Né? Depois você criou um produtinho barato. Que você ia... Não tinha? Não, isso foi dentro da Empíricos. Ah, tá. Beleza. Você, por muito tempo, também foi a pessoa de frente ali do Copy Camp, que era o curso da Empíricos e tal. Até o dia que você falou assim, vou fazer uma mentoria. Sim. Aí você falou que... Aí você fez um evento, né? Não teve um evento? O que você foi? Não, o evento foi para os alunos. Foi tipo a abertura da mentoria. Isso, era aí que eu queria chegar. Tá. Aí a Helena me vai e fala assim... Vou fazer um evento para inaugurar a mentoria. Isso. Você pode palestrar? Posso. A minha primeira pergunta foi assim, quando ela falou, você pode palestrar? Eu falei assim, quantos meses você tá de gravidez? Tava com 8, né? 8 meses de gravidez. O bebê pronto para nascer, o Marcelinho lindo, fofo. A Helena fez uma mentoria para o quê? Tinha 20 pessoas? Um evento ao vivo para 20 mentorados com 8 meses de gravidez. Eu lembro que tinha até uma poltrona para ela sentar, porque ela não podia ficar em pé o tempo inteiro. E aquilo me impressionou. Me impressionou pela coragem, pela atitude, enfim, por tudo. Né? Foi marcante aquilo para mim. Aquilo foi chocante até, no sentido positivo da palavra. Uhum. Pela coragem, né? Pela atitude. Eu não acredito que alguém viu aquilo e não ficou marcado por aquilo. Pô, uma mulher de 8 meses, prestes a ganhar um bebê,
inaugurando um universo de possibilidades de um negócio próprio que ela nem sabia onde ia dar. Hoje, a Helena tem uma mentoria, é uma empresária, e eu queria que você comentasse sobre essas sucessivas viradas de chave. Hoje, mãe do Marcelo com 1 ano e meio. 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. E já construiu tanta coisa, né? A mentoria não para de crescer. E me fala sobre isso. Então, eu sempre fui uma pessoa muito incomodada, sabe? Esse é uma qualidade e um defeito. Porque eu fico buscando, parece que nunca desliga, né? E na época que eu criei a mentoria grávida, bem louca. É nóis. Não foi pelo dinheiro, né? Ficar, assim, dá até a impressão que fala assim, nossa, ela tava tão desesperada que ela criou uma mentoria Não, eu grávida. lembro até a frase. Você falou assim, eu descobri que eu amo ensinar copy. Sim. E eu amo mentoria. Eu tenho um curso de copy também. Mas eu acho que a mentoria, pra mim... Se identifica, né? Eu sou igual. Eu amo tá ali perto, né? E realmente fazer esse papel de mentora, de, né, mostrar caminhos e trazer um pouco do que a pessoa não tá pensando, né? Então, não foi pela grana, claro, né? Ganhei já bastante dinheiro com os meus produtos, mas era um chamado. Eu queria muito, né, ter a minha própria empresa de copy. E no TC, quando eu negociei para ir pro TC, eu falei, eu posso ter meus produtos de copy? E eles falaram, desde que seja não concorrente com o nosso, sim. Então, eu passei um tempo pensando o que eu ia fazer. E assim, gente, é muito difícil você ter um trabalho CLT e ser especialista de marketing digital. E tá grávida. E assim, é meio louco, né? Se eu pensar. Mas é o jeito que eu sou. Eu sempre tive 2 trabalhos na vida. Sempre. Nunca trabalhei num lugar só. Então, eu trabalhava num lugar, tirava foto. Fazia isso, fazia aquilo. Vendia, sempre tava vendendo alguma coisa. Vendia bolsinha, vendia biquíni, já vendi tudo que você pode imaginar. Porque é o meu jeito, né? Então, eu sou incomodada, sabe? Eu não consigo ficar lá trabalhando e volta pra casa e acaba, entendeu? Tipo, e fica sem fazer nada. Então, eu realmente criei a mentoria, porque eu conversei, não sei se eu lembro, não sei se foi com o Edipo que eu conversei, eu acho que sim, mas teve algumas outras pessoas que eu conversei e falei assim, cria um produto barato ou cria um produto caro? Né, eu fiquei nesse dilema por um tempo. E aí falaram pra mim, não, cria o produto caro primeiro. Então, criei a mentoria, custava 12 mil reais por 6 meses. E as pessoas que entraram lá, elas são cases até hoje. Elas realmente trabalham com os melhores especialistas do Brasil e ganham muito dinheiro. E isso me dava muita satisfação de estar ali do lado, né? De ajudá-los. E o evento, cara, você vai aprendendo, né? Se fosse hoje, eu nunca teria feito a mesma coisa, mas foi muito legal. A minha pressão subiu naquele dia, eu tava tendo uns picos de pressão. E a minha médica falou, vai pro PS. Eu não fui. O Bernardo me contou isso aquele dia. Então... O Bernardo é o marido da Helena. E aí depois o Marcelo nasceu super bem, depois disso, não aconteceu nada. Nasceu a hora que acabou o evento. Já pensou? Mas, enfim, eu tô me encontrando como empresária, né? Então, em abril, eu saí do TC pra tocar minha empresa. Em abril desse ano? Desse ano, faz 2 meses, né? Olha isso. Mas a empresa já existia, já existia, já. Mas agora, né, a gente tava conversando antes de começar, que eu tô olhando pro meu negócio, eu tô olhando o mercado e tô falando, tá, como que eu posso me encaixar aqui, né, fazer a diferença na vida das pessoas, mas ter produtos que fazem sentido, né, dentro do que a gente tá vivendo hoje. E ser empresária no mercado digital te traz o outro lado,
né? E isso é muito legal também para os meus mentorandos, porque quando às vezes eles vêm falar para mim, porque o especialista quer me pagar isso, quer me pagar aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falo, gente, então vamos lá. Você sabe quanto que custa ter uma empresa? Você sabe quanto que custa? Vem a galera querendo cobrar 50%. Né? Até para eles terem uma noção do que é. Né, para você saber o outro lado também, né? Então, esse lado da empresária me trouxe, né, muito desse dia a dia, né, de empresa, de imposto, de gestão de equipe, né, de, enfim, muitas coisas que eu não vivi antes. Mas era uma loucura. Tá grávida e o Marcelo nasceu, meu primeiro... Foi 20 dias. Foi 20 dias Eu depois. lembro. Você pensa que eu não acompanho? Eu acompanho. A Helena me faz a abertura, não era a aula inaugural também? Era. A aula inaugural da segunda turma da mentoria, não foi? Com 20 dias do Marcelinho nascido. Eu lembro disso. Sim. Foi o dia inteiro ainda, né? Não foi? Tinha a par da manhã, a par da tarde. Então, obrigada, B. Meu marido, sem ele nada disso seria possível, porque a gente não tinha babá na época. Mas assim, gente, tudo isso é por um único motivo, porque eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E é a única noção, assim, tem uma amiga minha que tem uma filhinha da mesma idade do Marcelo, e ela vira pra mim e fala assim, nossa, quando eu vejo você, eu me sinto uma banana. E aquilo me marcou tanto quando ela falou isso, porque eu não acho ela uma banana. Eu acho ela uma mãe incrível também. É uma admirando a outra. Mas com uma escolha de cuidar da filha dela. E ela tá completamente certa de fazer isso. Né? Então, eu atraio muitas mulheres, sabe? Pra perto de mim. Mães e tal. A minha mentoria tem bastante mulheres. E eu sou assim, né? Tipo, eu abro mão de ficar com o Marcelo pra trabalhar. Abro. Eu tava falando sobre isso ontem com a sócia que a gente tem no escritório de investimento. Sim. Ela tem gêmeos. E ela, tipo, é uma loucura. Eu tava falando justamente sobre a minha esposa, a Carol, que quer voltar ao mercado de trabalho. A gente tem 2. Ela falou exatamente esse mesmo pensamento que você teve com a sua amiga. Ela falou sobre a Carol. Falou, eu acho que ela tá mais certa do que eu. Sim. Aí a Carol olha e fala, será que ela não tá mais certa do que eu? É esse sempre contrapontos, né? Como cada um enxerga a grama do outro, na verdade, né? Sim. E todos têm a sua renúncia. Ninguém tá 100% certo, ninguém tá 100% errado. Todos têm a sua renúncia. Você renunciar de estar junto e tal. E aí ela renunciou ao mercado de trabalho para estar 100% com a criança. Então todos têm algo a renunciar, um sacrifício específico para fazer aquilo que realmente tem na moção do coração, daquilo que acredita. Eu acho que esse é o ponto, né? É o ponto. Para mim é isso, eu trabalhar me dá uma alegria, sabe? Um prazer imenso de estar ali. Hoje eu realmente só faço o que eu gosto. Então, realmente, não parece trabalho. Tá aqui. Pra mim muito bom, assim. Mas eu caio, né, não sei se acontece isso com vocês. Vamos lá. Tudo que eu não faço, tudo que eu não tô fazendo, que não é trabalho, pra mim, eu me sinto culpada de não estar trabalhando. Então, isso não é relacionado ao Marcelo, tá? Já entendi. Quando eu tô com o Marcelinho, eu tô 100% ali. Tá dizendo que quando você não tá trabalhando, você acha que você deveria estar trabalhando. Então, por exemplo, ir na academia. Tá. Você acha que é um pecado? Eu vou te falar Você devia estar trabalhando. Eu vou te falar uma coisa. Você precisa fazer o treinamento do Wendel Carvalho. Isso é falta de merecimento. Por quê? Eu não então, vou dar... Vou sair daqui indo no treinamento do Wendel, no Lotus. Eu não vou dar uma de Wendel Carvalho aqui, mas eu vou te dar um exemplo do que eu acompanhei no dia que você ganhou o prêmio no Afiliados Brasil. Você ganhou o prêmio
E naquele dia, você abriu mão do Marcelinho Pra estar lá. para estar no evento, palestrando. Sim. E você foi surpreendida com um prêmio que você não fazia ideia que você poderia ganhar. Uhum. E você ganhou. Aí à noite, você comemorou com a gente foi almoçar e tal, não sei o quê. Mas à noite, você fez o post mais importante, que foi o Marcelinho brincando com o prêmio. Sim. E aí você escreveu: é tudo por você. Uhum. Beleza. Onde eu quero chegar com isso? O dia que ele precisar não trabalhar para ir para academia, você vai pagar. Porque ele merece e você não. Sim. É aí que acaba todas as resistências. Quando você olha uma camiseta de R$500 e não compra porque você acha caro, mas vê um macacãozinho do Marcelo que custa R$490 e você compra na hora, você está dizendo uma coisa: ele merece e eu não. Você não está dizendo que um é caro e o outro é barato. Você está dizendo, ele merece e eu não. E todas as vezes que você afirma, eu não mereço isso, e coloca a desculpa no preço, ou na dificuldade, ou não tenho tempo para isso, você está reforçando um comportamento de te deixar em segundo, terceiro, quarto, às vezes último plano na sua escala de prioridades. Sim. Então isso não é bom. E eu estou falando isso à vontade, porque eu fui essa pessoa. Por três décadas, eu fui essa pessoa. 3,5 décadas. Eu achei que ele fosse falar 3 anos. Não, porque 3 décadas, vai. Desde que eu tenho consciência, 7, 10 anos, nunca me senti merecedor de quase nada. Para descobrir, com muito treinamento de inteligência emocional, de comportamento humano, que eu mereço as coisas. E o Wendel também, o Wendel Carvalho, foi uma das pessoas que recentemente, quando ele entrou no Gênesis, há uns 2 anos atrás, ele tirou 2 horas da agenda dele para falar comigo uma parte da tarde, para me esfregar isso na cara e mostrar onde eu estava me desmerecendo. E a partir daquele desbloqueio, a minha vida mudou em todos os aspectos. Parei de fumar, emagreci, como melhor, comecei a fazer exercício, troquei de carro, troquei de apartamento, virei pai. Porque eu mereço. Entendeu? E essa parte de você achar que você, eu deveria estar trabalhando. Eu estava conversando com o Ed ontem. A gente foi almoçar junto e ele comentou sobre isso também. Não é algo só seu, assim, tem muito disso, né? A gente teve um sócio também que era muito assim, né, Marcelo? Sim. O Maurício. Vamos mandar um abraço aí. Maurício Fantasini, um abraço. Que é nossa amiga, padrinho de casamento e tal. Inclusive, a gente vai almoçar amanhã. 1h da tarde. E também tinha essa dificuldade. Falei, cara, às vezes se eu não tô fazendo tal coisa, eu acho que eu tô matando o trabalho. Mas aí vem de criação, de cobrança, de infância. Exato, não. Por isso que o treinamento... Muita terapia. Por isso que também o treinamento de inteligência emocional... Fazendo. Vou fazer o Lotus. A terapia nunca acaba. Eu vou ter que deixar o Marcelinho pra fazer o Lotus. Mas você vai... Se fosse pra um trabalho... Olha só a falta de merecimento. Se fosse pra um trabalho pra estar fazendo, você... Eu iria. Mas como é pra isso, você... É exatamente isso. Automaticamente... mas eu vou ter que deixar o Marcelinho. Tipo, não, você merece estar ali 2 dias pra ser uma mãe ainda melhor para o Marcelinho, entendeu? Sim. É um processo de desenvolvimento... Olha... A gente já tá se encaminhando aqui pros nossos finalmente. Mas eu queria entrar num assunto polêmico. Eita! Manda. Antes de terminar. Pode vir que eu aguento. Tem certeza? Tenho. Eu sei que você não pediu pra falar sobre isso, mas eu vou falar. Ai, meu Deus. Não tem jeito. E o Corinthians, meu? Acabou o podcast. Acabou. Tchau, galera. Clica aí, segue. Ai, tristeza. Que corintiana, fanática. Nossa, sim. É mesmo que vai no estádio, né? E o Santos, hoje é jogo do Santos e Corinthians. Só que é... Às 19 horas na Vila cedo, Belmiro. né? Não sei e se eu vou aí... conseguir.
E aí o Corinthians foi chegar no estádio, foi para Santos ontem, para dormir em Santos e tal, fazer a preparação lá e teve que voltar. Porque os torcedores fizeram um protesto gigante na e os caras não conseguiram descer. Um santista, um corintiano e um São Paulino. Não conseguiu descer do ônibus e teve que voltar. E como é que você vê aí seu time aí? Cara, tá difícil, né? Tá puxado. Ó, quem o time tá vendo não tá aí, entrosado. Quem tá vendo a Helena... Será que chega de novo a segunda divisão, Fantasma? Não, isso não, vai. Quem tá vendo a Helena nessa classe toda, falando, toda... Gente, olha... Helena vai no estádio desde criança. Desde criança. E fico embaixo do bandeirão. Na época do Pacaembu, a gente ficava lá no tobogã, embaixo do bandeirão. Meu pai é São Paulino. Olha, mas nóis. Meu tio é corintiano roxo. Então, eu e a minha irmã, quando a gente era pequenininha... A gente via o amor dele pelo Corinthians e a gente falou, cara, doente, tem condições de ser doente. Mas que jeito péssimo de acabar esse podcast. Mas posso falar uma coisa que o Corinthians, ele me ensinou algumas coisas. Primeiro, que você pode trair qualquer pessoa, mas... O seu time você não trai. Tanto que é a fiel. O torcedor corintiano, ele é fiel. Né? A fidelidade, né, nos dias de hoje, nem sempre ela é real. Mas pro time, você vai morrer corintiano. Eu, pelo menos, vou. Né? O que você acha de tudo isso? Comenta aí. Mas, cara, é muito bom ser corintiano. É muito bom. Eu nunca vou saber o que é uma isso. Sensação... Obrigado, Deus. É uma sensação Acho que eu vou ser por um mês só pra ver. Vai no estádio. Porque o estádio, né, a torcida... Eu nunca fui no estádio de futebol, pra quem não sabe. Eu também não. Pra assistir um jogo Pra assistir um jogo de futebol, eu nunca fui no estádio. O líder da torcida maluco. Tiroso da pega. Então, a gente deveria ir, porque é uma sensação, assim, de... Não sei, muito, muito boa. É diferente. Pertencimento. É o pertencimento, senso de comunidade. E tem um negócio o gatilho do efeito manada. Que é um perigo pra quem tá na torcida organizada. Principalmente na hora de um confronto. Sim. Helena, nesse finalmente, qual a sua mensagem pra quem tá te ouvindo? Como te encontra? Como te acha? Cara, eu sou péssima nessa hora das mensagens. Quem quer aprender com você? O que faz? Olha, Qual é o seu propósito de vida nesse mundo? Helena, o que é a vida? Nossa Senhora! Bom, mensagem final. Acho que... Vou falar pra copywriters, tá? À vontade, você fala com quem você quiser. Deixa eu pensar. Não, acho que vou falar pra qualquer pessoa. Eu acho que, pra mim, a principal... o que a gente tem que desenvolver na vida, no marketing digital, é ter essa resiliência de você errar, né? De você tá num caminho que você não quer e mesmo assim você continuar no outro dia, né? Errei, fiz uma cagada, ou meu copy não vendeu, ou enfim, seja lá o que você fez de errado, qual o problema. Vou falar ali naquela câmera agora. Seja o que você fez de errado, o que aconteceu de ruim na sua vida, saiba que amanhã é outro dia, né? E que você pode começar de novo. Então, assim, uma mensagem bem manjada, né? Mas faz muito sentido na minha vida que todas as vezes que eu tive problemas, errei, eu consegui no outro dia tá ali novamente. Faça chuva, faça sol, né? E pra quem quiser me encontrar, meu Instagram é @copy, C-O-P-I, guide. Meu sobrenome, gente, é italiano, é De Guidi. Mas eu fiz essa brincadeira tem até aí isso, com a né? palavra. Tem que falar De Guidi, não é De Guidi, é De Guidi. E fiz essa brincadeira aí com a palavra em inglês, né? Que é guia
e é o Copy Guide. Tenho um canal no YouTube, tenho, enfim, uma mentoria, um curso de copy também, que não tá aberto, mas enfim, a minha mentoria tá aberta. Vai ser um prazer receber você lá. Então, se você assistiu esse podcast, me manda um DM, tá? Me fala, ó, vi você no podcast do DMR, foi muito legal, tal. Ou, nossa, achei uma bosta. Alguém sempre fala. Sempre tem os chatos, né? Sempre Mas tem. se você quiser ser chato, não tem problema. Pode Vai ser chato que eu converto você. Converto você, isso. E é isso. Obrigada pelo convite de novo. Uma honra. Muito feliz de estar aqui. Vocês sempre... Putz, eu achei que ia ser muito tempo, mas deu, né? Pra falar bastante coisa. Ainda tinha assunto. Eu tenho um negócio antes, só pra terminar aqui, pra te fazer a pergunta sobre o que é participar do Gênios pra você. Ai, eu amo participar do Gênios. Acho que é um O que grupo... que mudou, né, na verdade, também. Nossa, assim, eu acho que é um investimento para você estar perto de quem você quer ser, né? Então, muitas vezes, a gente tá lá, né? Trabalha de casa, eu trabalho de casa, né? Eu tô ali, eu vou em eventos e tudo mais. Mas ali dentro do Gênios, eu tô perto de pessoas tão realmente incríveis e que eu posso... A semana que vem, né? A gente vai se encontrar. E eu fico pensando, putz, eu vou conversar com pessoas maravilhosas e realmente pessoas de sucesso do marketing digital, que elas são muito parecidas comigo. Então, eu posso chegar lá também, né? Então, quando você se coloca ali perto desses cases, né, enormes de sucesso, fica um pouco mais palpável, né? Então, para mim, o Gênios é isso, eu estar perto de pessoas maravilhosas e grandes e que me acrescentam muito. Aprender, aprendo muito, sempre saio de lá, assim, com a cabeça borbulhando de ideias. E muito divertido, né? A gente se diverte muito, é muito engraçado, é gostoso, é uma família. E é isso. Maravilhoso. Tem alguma coisa que você pegou lá, você tá há quanto tempo? Um ano? Faço 1 ano em outubro. Que você pegou e se aplicou lá no seu negócio, que fala, puta, isso aqui foi incrível. Cara, muitas coisas, né? O nosso papo, que vocês foram lá em casa, a gente conversou, foi muito importante pra mim. Mas eu acho que agora, nesse momento, que eu tô num momento completamente novo, eu acho que eu vou ter muitos insights pra aplicar realmente, assim, que eu não tô dividida mais, né? Eu tô só na minha empresa. Mas tive muitos... eu não tô lembrando aqui, assim, de uma coisa que eu fiz. Não sei, me pegou de surpresa. Mas foi muito bom, sempre muito bom. Muito bom, foi incrível esse bate-papo aqui com a Helena. Gratidão por ter vindo. Gratidão. Se você ainda não segue a Helena, siga a Helena. Se você ainda não é inscrito no raio desse canal, você tá de brincadeira na tomateira. E aí, se não segue nós, aí mano, nem volta. Pior ainda. E se você é corintiano, meus sentimentos. Tamo Vai, junto, um forte abraço e é nóis! Valeu! Valeu! Muito bom!